Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Eu estou aqui hoje a convite da Tamires, que é a diretora da área de artes da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. O objetivo é compartilhar conteúdos que possam oferecer subsídios ao aprimoramento do trabalho de divulgação da doutrina espírita, pela análise da contribuição importante de grandes divulgadores. E nesta oportunidade, por exemplo, vamos buscar a contribuição de Leon Denis em sua obra O Espiritismo na Arte. Leon Denis conheceu o codificador e ele foi considerado o continuador do trabalho de Allan Kardec como divulgador da doutrina espírita. E vamos refletir sobre a origem espiritual da oratória, o papel do gesto e a missão dos grandes oradores inspirados segundo a ótica espírita. Nosso tema de hoje está na parte 4 dessa obra, Espiritismo na Arte, com o título A Oratória e o Gesto, a inspiração dos grandes oradores. É preciso, antes de tudo, contextualizar o nosso trabalho. No movimento espírita, a oratória desempenha papel essencial na divulgação da doutrina e no consolo das almas. Muito além da simples transmissão de informações, ela pode tornar-se veículo de inspiração elevada, emoção transformadora, expressão viva da espiritualidade. Em O Espiritismo na Arte, Leon Denis, discípulo e continuador de Allan Kardec, oferece uma visão profunda e elevada sobre a natureza espiritual da arte, incluindo a oratória como ponte entre o visível e o invisível, o humano e o divino. O Espiritismo na Arte surgiu primeiramente como série de artigos publicados na Revue Esprit, que era a revista fundada por Allan Kardec. Depois os textos foram reunidos numa publicação e a publicação desses textos data de 1922. O livro é muito interessante, deve ser lido atentamente e inclui também mensagens mediúnicas, 10 mensagens do Espírito que se denominou Esteta e 5 do Espírito Massenet. Nós precisamos considerar que, segundo Leon Denis, a verdadeira arte não é fruto apenas da técnica ou do talento individual, mas sim da sintonia com leis superiores de beleza e harmonia. O artista, em qualquer manifestação, seja música, pintura, literatura ou oratória, torna-se um médium das ideias eternas, traduzindo vibrações dos planos superiores em formas compreensíveis à sensibilidade humana. A arte verdadeira eleva, consola, instrui. É a manifestação visível de uma inspiração invisível. Dentro dessa visão, a oratória adquire status de arte sagrada, pois lida diretamente com a palavra. Instrumento criador e transformador, e com o poder de tocar corações, provocar mudanças e acender luzes no íntimo das consciências. Ela é fruto da intuição e preparação espiritual. Os gestos que acompanham as palavras são como manifestações dessa inspiração invisível, harmonizando o mundo material com o pensamento transmitido pelos espíritos superiores. A oratória pode ser vista como uma missão espiritual. O desenvolvimento do talento para essa arte exige um trabalho moral interior, exige sintonia com ideais espirituais e formação mediúnica também, para que a pessoa se conecte às vibrações sutis do plano invisível. Para Leon Denis, os grandes oradores não são meros comunicadores hábeis. Eles cumprem uma missão espiritual preparada antes mesmo da encarnação. Segundo ele, a vocação para falar em público é fruto de uma educação recebida no plano espiritual e cultivada em múltiplas existências.
Desde a infância, o espírito que traz essa missão já é sensível às vibrações que moldam sua alma para a tarefa da palavra inspirada. O orador é aquele que se torna intérprete do pensamento divino. Esses oradores, quando sintonizados com os espíritos superiores, tornam-se canais da verdade, da beleza e do bem. Suas palavras fluem naturalmente, cadenciadas, acompanhadas de imagens mentais e sentimentos que emocionam, elevam e renovam. Então, a vocação oratória não nasce por acaso. Ela é parte de uma missão. Uma preparação que vem de vidas passadas e da educação espiritual anterior ao nascimento. Dentro dessa visão, os gestos vão aparecer como extensão dessa expressão da alma. Mas, antes de tudo, temos que considerar que o expositor é alguém que fica frente a um público que pode ter acentuada capacidade de crítica. É uma figura que se expõe a olhares. Por isso é importante cuidar da aparência, evitando exageros para não chamar mais atenção para si mesmo que para a mensagem que vai transmitir. Então, dessa perspectiva, quando falar em público, a pessoa precisa saber que o público quer vê-lo, conhecê-lo, sentir suas emoções, então não deve se ocultar, não deve falar sentado ou ter essa dificuldade de olhar para o público. E precisa realmente se colocar em pé diante da plateia que vai assistir. A movimentação também durante a palestra, ela deve ser dosada, nem ficar estático num determinado lugar, nem ficar movimentando de um lado para o outro de uma maneira que canse o auditório. A postura de quem fala em público, ela também deve ser positiva e amigável. A pessoa pode ficar de pé ligeiramente curvada para a frente, como se estivesse envolvendo, encorajando a plateia. É um ato de comunicação. Se a postura for adequada, os gestos serão naturais. Em seu estudo, Denis dedica atenção ao gesto que considera uma linguagem silenciosa, porém poderosa. Para ele, o gesto é a exteriorização da alma. Quando há harmonia interior, os gestos fluem naturalmente, reforçando o conteúdo da fala com sinceridade e eloquência. O orador não deve recorrer a movimentos mecânicos ou exagerados, mas buscar a naturalidade. O gesto ideal não é ensaiado, ele é inspirado. Ele nasce da intenção pura e da conexão com os sentimentos que estão sendo comunicados. Denis propõe que o corpo, a voz e a palavra estejam em sintonia espiritual, servindo à mensagem, e não ao ego do expositor. Os gestos não são simples complementos visuais, mas extensões naturais daquilo que se quer transmitir. O orador que está sintonizado com o seu centro de inspiração expressa sua mensagem com harmonia entre palavra, intenção e movimento. Você já ouviu alguém falar de forma tão tocante que parecia falar diretamente à sua alma? Acredita que o orador estava inspirado naquele momento? Então, gesto e palavra devem estar em harmonia. Quando há sintonia verdadeira, o gesto ele vai complementar a mensagem, vai se tornar eloquente. Então, veja você, compare uma fala técnica seca com uma fala que é expressiva. Por exemplo, se nós tomarmos a primeira estrofe do poema As Pombas, de Raimundo Correia, que diz assim: vamos falar primeiro apenas a frase friamente. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca madrugada.
simplesmente repetindo as palavras. Mas agora observe essa mesma estrofe se falada com entonação e gesto. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se mais outra, enfim dezenas de pombas, vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. Não é diferente? Então, é preciso observar, compare pessoas que fazem palestras, observe aquela palestra técnica, seca, com a outra, que é uma fala emocionalmente envolvente, com a voz, a expressão facial, o gesto. Lembre-se, a linguagem corporal deverá refletir o que está sendo dito. Os músculos da face precisarão estar relaxados. E para você ter uma postura correta, considere também que você tem que usar um vestuário que te deixa confortável, incluindo aí os sapatos. Um sapato apertado no pé é desconfortável e pode comprometer toda a sua movimentação. Outra coisa é cuidar para que os cabelos não fiquem caindo sobre o rosto, forçando algum tipo de cacoete. O movimento do corpo deve ser elegante e natural. Vamos considerar o aspecto da preparação interior. Falamos do exterior, mas vamos considerar agora mais detidamente que a preparação interior é fundamental. O expositor, ele não pode parecer assustado, como um aluno que decorou mal a matéria. É preciso estudar bem o tema. Você pode ensaiar antes da exposição que você vai fazer. Pode gravar o seu discurso para avaliar se está adequado ao tempo que lhe foi dado para a exposição. Também poderá observar se não está repetindo palavras ou expressões que comprometem o trabalho, como né. As pessoas que repetem a cada expressão né, elas distraem o público que passa a contar quantas vezes ela está dizendo essa expressão, ao invés de prestar atenção naquilo que ela está falando. Outra parte da preparação é verificar suas conexões espirituais. Aí que está um detalhe interessante que Leon Denis nos traz no seu livro. Ele descreve o seu próprio processo de preparação antes de falar em público. Ele conta que ouvia música, que ia a um teatro onde tivesse alguma apresentação musical, alguma orquestra se apresentando, e ele ouvia essa apresentação, ouvia trechos de ópera, mergulhava em estado de elevação emocional. E nesse clima de serenidade e beleza, as ideias surgiam espontaneamente na sua mente, como se sopradas do alto. Por quê? Porque ao ouvir uma manifestação de arte que eleva, ele realmente elevava suas vibrações, estabelecia conexões mais fáceis com os mentores espirituais. Esse testemunho reforça um dos princípios fundamentais da oratória espírita. A inspiração verdadeira nasce da elevação interior e não apenas da técnica. A pureza de intenção, o amor à verdade e a vontade de servir são as chaves para se tornar instrumento dos espíritos superiores. Tão importante isso que vamos repetir. A pureza da intenção, o amor à verdade e a vontade de servir são os 3 elementos, são elementos-chave para essa conexão com os benfeitores espirituais que estão também trabalhando com o ideal de divulgar a mensagem do Espiritismo. A emoção da arte, diz Leon Denis, me preparava para a missão da palavra. Então, nós vamos precisar perceber na nossa realidade qual arte que fala diretamente ao nosso coração. Pode ser ouvir a declamação de um poema, pode ouvir uma música que eleva, pode ser várias formas de fruição da arte
para que nós possamos entrar nesse estado de elevação que nos prepara para receber a inspiração dos benfeitores. Então, é preciso considerar que a técnica também é necessária, a técnica a serviço do espírito. Embora a inspiração seja o elemento essencial, Denis não descarta o valor da preparação técnica. Pelo contrário, ela é necessária para que a inspiração encontre um canal eficiente. O orador deve cuidar da voz, da dicção, da postura, do vocabulário e da expressão corporal. Deve evitar cacoetes, gírias desnecessárias, linguagem agressiva ou tom professoral. Esse tom professoral é aquele tom da pessoa que sabe e na cabeça da pessoa, ela é que sabe tudo e ela está ensinando ao que tudo ignora. Essa postura é a postura chamada de professoral. Você olha o outro do alto da sua sabedoria, digamos, entre aspas, porque na verdade do alto do seu orgulho, da sua vaidade. A humildade e a simplicidade devem guiar a fala do orador, que se coloca como alguém que também está num patamar de aprendizado, está compartilhando um aprendizado. Também é importante lembrar que a segurança do expositor aumenta quando ele se prepara bem pelo estudo. Estudar o tema, treinar a fala, utilizar recursos didáticos e estar em sintonia com o público são cuidados que ajudam o orador a manter fluência, o equilíbrio emocional e a coerência entre a palavra e o gesto. A oratória inspirada no cotidiano, mesmo fora das tribunas, que é aquele momento formal de uma reunião pública doutrinária ou de um congresso em que o orador vai se manifestar diante de um público que está ali já preparado para ouvi-lo. Mesmo fora dessa situação, a oratória inspirada pode se manifestar em nossas conversas diárias, nas reuniões de trabalho, nos atendimentos fraternos, nos diálogos com os nossos amigos. Quando falamos com a intenção de consolar, compreender, encorajar, esclarecer, também estamos sendo médiuns da palavra. Assim, a prática da oratória espírita não se limita a discursos públicos, mas pode ser vivida em cada encontro humano, em cada expressão sincera de amor, em cada palavra que edifica. Então, aprender sobre isso é para nós de interesse fundamental, ainda que não sejamos oradores, missionários, é preciso que nós nos proponhamos a iniciar uma trajetória de aprendizado nesse sentido. E até para as nossas conversas cotidianas, esse aprendizado será muito importante para que nós saibamos usar bem as palavras e construir com elas situação de compreensão e harmonia. Chegamos ao final dessas reflexões, vamos retomar rapidamente o que aprendemos aqui. Aprendemos que o gesto é um eficiente ajudante da palavra, mas ele não deve ser mais importante que o conteúdo. Então, observe a correlação entre palavra e gesto, controle exageros. Os gestos devem ser naturais e discretos. Faça um teste. Diante do espelho, diga uma frase sem gestos e depois diga a mesma frase com expressão facial e gestual correspondente. Veja qual das duas formas foi mais impactante. A oratória à luz do Espiritismo e das lições de Leon Denis revela-se como arte elevada, missão espiritual e instrumento de luz. Não se trata apenas de falar bem, mas de sentir profundamente, elevar-se interiormente e deixar-se conduzir por vibrações superiores.
É o espírito que fala ao espírito, a alma que toca outra alma em nome do bem. A palavra é filha do pensamento e o gesto irmão da emoção. Quando todos estão afinados com o alto, tornam-se harmonia viva. Que nós possamos então nos aplicar ao aprendizado dessa arte tão necessária, tão fundamental em nossa vida. Eu desejo a todos muita paz, que Jesus siga nos abençoando.